Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do Século Diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvseculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a ameaça de despejo de mais de 800 famílias em Vila Velha. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana. Um dos destaques do noticiário do Século Diário foi a manifestação de moradores da comunidade Vila Esperança na Prefeitura Municipal de Vila Velha. Na sexta-feira, hoje, 28 de março, termina o prazo judicial para retirada voluntária das famílias que moram na comunidade, que está localizada na região da Grande Terra Vermelha, numa área ocupada há mais de 8 anos. Moradores da Vila Esperança vêm se mobilizando nas últimas semanas em diversas instâncias para tentar deter a ordem de despejo que atinge mais de 800 famílias, quase 3 mil pessoas que moram ou estão construindo suas casas no bairro. Além dos trâmites judiciais, o grupo vem buscando apoio de movimentos sociais e representantes do Legislativo e do Executivo a nível municipal, estadual e federal. E não à toa, o principal ato da semana foi realizado na Prefeitura de Vila Velha, na qual os manifestantes chegaram a adentrar com suas bandeiras e palavras de ordem, sendo barrados de avançar pela polícia. Foram recebidos posteriormente por secretários e representantes da Prefeitura, mas não ficaram nada satisfeitos. A reivindicação junto ao prefeito Arnaldinho Borgo tem um motivo muito concreto, embora o prefeito, que acabou inclusive se desligar do partido Podemos e busca um novo abrigo para tentar viabilizar uma possível candidatura ao governo do estado no ano que vem. Então, embora ele alegue que a questão é judicial, um ato dele como prefeito, ainda não explicado publicamente, foi decisivo para que o local fosse entregue aí para empresários ao invés de destinado à moradia social. Vou explicar. O início da ocupação da área, que abrange as comunidades contínuas ali chamadas de Vale da Conquista e Vila Esperança, ocorreu durante a gestão do prefeito Rodney Miranda, que foi sucedido pelo Max Filho, e o Max publicou um decreto de declaração de interesse social para fins de desapropriação de uma parte do terreno, com um total de 33 mil metros quadrados. O próprio Max Filho publicou um vídeo nas suas redes sociais explicando que o acordo financeiro com proprietários foi fechado no final do seu mandato e que o recurso foi deixado em caixa para a concretização da desapropriação. Mas, depois de tomar posse no seu primeiro mandato, Arnaldinho Borgo revogou o decreto do Max, o que reabriu a judicialização do processo, já que o local parece interessar a empreendimentos empresariais. De lá para cá, diante da falta de alternativas de trabalho e moradia, a comunidade vem crescendo, recebendo novos moradores. Numa nota na qual condenou a ocupação sem citá-la nominalmente, o atual prefeito fala que a sua gestão está construindo 280 moradias sociais, o que parece claramente insuficiente, tendo em conta que só na ocupação há mais que o triplo do número de famílias precisando de moradia. Numa audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no dia 11 de março, deputados do campo da esquerda e moradores da ocupação manifestaram a preocupação com uma possível ação policial de despejo na região, já que muitas famílias não têm para onde ir e não foram apresentadas soluções efetivas para a questão social que envolve a Vila Esperança e o Vale da Conquista. Muitas famílias vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, sem acesso a direitos básicos, incluindo aí idosos, crianças, pessoas com deficiências. Então, a ocupação estima que são cerca de 500 crianças que moram nessa região e, ao invés de apoio e garantias, eles enxergam ameaças de despejo e repressão nesse horizonte. O clamor não foi ouvido nem pelo governador Renato Casagrande, nem pelo prefeito Arnaldinho Borgo. Por isso, o ato aconteceu na prefeitura numa tentativa de dar visibilidade ao caso que, de fato, ocorreu, com uma grande repercussão. Ao contrário do que disseram alguns meios de comunicação, não houve uma invasão exatamente do órgão público. A Adriana Paranhos, conhecido como Baiana, uma liderança da Vila Esperança, foi bem didática na explicação. A porta estava aberta e eles simplesmente entraram, né? A prefeitura é um órgão público e aberto ao povo, e eles são parte do povo de Vila Velha. Teve um grande aparato policial presente ali, que não permitiu que os manifestantes chegassem até o gabinete do prefeito. O Arnaldinho Borgo não apareceu para dialogar diretamente com os moradores. Quem dialogou inicialmente foi a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que fizeram com que o protesto retrocedesse para a parte externa da prefeitura, aparentemente
sem maiores danos ao patrimônio ou às pessoas. Os manifestantes reclamam que ao final, quando a manifestação já se dispersava, a polícia agiu com truculência, usando spray de pimenta e realizando a prisão do jovem Otávio Silva Lessa, de 18 anos, sob a alegação de ter agredido uma funcionária. A baiana relatou que a funcionária da prefeitura teria caído durante um tumulto quando a guarda municipal tentou fechar a porta da prefeitura para deter a entrada dos manifestantes. Agora, familiares e os militantes estão realizando uma vaquinha para pagar a fiança desse jovem, que foi estimada em R$30 mil. Enquanto isso, o clima de tensão e de temor segue entre os moradores da Vila Esperança, aí, que estão ainda mobilizados para tentar deter, nesses últimos momentos, e impedir que haja uma ação truculenta para despejo dos moradores da comunidade. Vamos seguir acompanhando. Você sabe que sempre o seculodiario.com.br você encontra notícias sobre o Espírito Santo, acompanhando de perto, especialmente as lutas do povo capixaba. Vamos então para o nosso giro de notícias. Na política, uma das grandes notícias da semana: Jair Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe. O major da reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicoli, que é do Espírito Santo, fez parte de um dos núcleos golpistas, segundo a PGR, mas o STF ainda vai analisar a denúncia contra ele e outros acusados. Decisão no STF impede mudança de nomenclatura de guarda municipal. No Espírito Santo já tem projetos de lei que estão propondo a criação de polícias municipais. Metade da bancada federal capixaba é a favor da anistia a golpistas. Apenas 3 deputados são contrários e 2 ainda não se posicionaram. Servidores criticam terceirização dos prontos atendimentos de Vitória. A medida da gestão do prefeito Lourenço Pasolini foi publicada no Diário Oficial sem diálogo prévio. Também falando de Vitória, a coluna Socioeconômicas comenta o convite de Pasolini a Coronel Ramalho, candidato da extrema-direita derrotado em Vila Velha, para ser secretário de Meio Ambiente em Vitória, para arrepio dos ambientalistas do município. Outra notícia é que a Justiça manda cassar mandatos de 5 vereadores de Laranja da Terra, numa decisão que inclui ainda 15 candidatos suplentes e tem relação com as prestações de contas das eleições. Comerciante se antecipa a inquérito policial e retira câmeras do centro de Vitória. O Eugênio Martini passou a ser investigado após requerimento do Ministério Público. Ele que havia instalado várias câmeras em espaços públicos, Nosso segundo bloco de notícias, falando dos movimentos sociais, é hora de pressionar o Congresso pelo fim da escala 6x1. Fala do movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que faz ações na Grande Vitória, está mobilizando um ato e uma paralisação para o dia 1º de maio. Atingidos apresentam reivindicações durante caravana do governo federal. As comunidades reforçam a cobrança por participação e transparência na destinação dos recursos do novo acordo em torno da reparação aos atingidos do crime da Samarco Vale PHP, lá em Mariana, que atingiu também o Rio Doce e o litoral capixaba. A Associação de Moradores do Centro de Vitória lança fórum de políticas para as pessoas em situação de rua. O fórum vai contar com diversas organizações e, inclusive, pessoas em situação de rua, que é óbvio, mas nem sempre acontece nos espaços que discutem essa questão. Greve de 24 horas denuncia retrocessos na Petrobras. Paralisação aconteceu na quarta-feira no edifício Vitória e na UTGC de Linhares. Servidores denunciam enfraquecimento do IEMA e cobram valorização salarial. Numa assembleia realizada nesta quinta-feira, foi aprovada uma pauta de reivindicações a ser enviada ao governador Renato Casagrande. Na TV Século, o novo livro aborda a história das mulheres nas organizações. A professora da UFES, Suzana Pettinelli, comenta desigualdades e desafios no mercado de trabalho. No programa Pocando pelo Mundo, que vai ao ar domingo às 9 horas nos canais Século Diário, conversamos com a Mirtz dos Santos, advogada e ativista que nasceu numa comunidade quilombola do Espírito Santo e hoje é professora universitária em Cabo Verde, país da África. Lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Você pode entrar lá assim que o programa terminar para aprofundar no que mais lhe interessa. E agora vamos com as atrações culturais no bloco de rolê. Bom, nessa sexta e sábado, o distrito de São Benedito, no município de São José do Calçado, no sul do estado, recebe o projeto Cultura em toda parte do governo estadual, com programação gratuita que inclui teatro, música e manifestações populares.
Mais informações no site secult.es.gov.br. No sábado tem a mostra de encerramento da oficina Vogue Night, realizada pelo Jadson Titânio. A apresentação vai ser a partir das 18 horas na Casa Conjunto, que está localizada na rua 13 de maio, número 90, sala 101, no centro de Vitória. E outra atração no centro de Vitória na próxima semana, terça-feira, 1º de abril, tem a roda de samba da FAMES, com participação da cantora Joana Zanqueta. FAMES, para quem não sabe, é a Faculdade de Música do Espírito Santo, está localizada ali na Praça Américo Polimon Jardim, no centro de Vitória. Então, a roda vai acontecer ali no pátio da faculdade, a partir das 19 horas, terça-feira, também com entrada gratuita. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, reportagem de Manaíra Medeiros, Elanes Dalgobo, Lucas Fina e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua opinião, sugestão, curta, compartilhe, ajude a difundir esse conteúdo e a fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br e siga já os canais do Século Diário no YouTube e plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso com as notícias mais importantes da semana sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.